Olá, tudo bem? Terceira parte do tema climatologia. Então, na terceira parte, o foco será Brasil, climas do Brasil. Então, nós temos aqui o mapa dos principais climas brasileiros numa classificação específica. Então, eu tenho o clima subtropical ou extratropical, o clima tropical litorâneo, tropical oceânico aqui. Nessa região laranja, o tropical quente e seco, aqui uma mancha semiárida. Nesse amarelo claro, o clima tropical típico, o tropical continental. E nessa área mais extensa aqui ao norte do país, o clima equatorial. Então vamos lá? Eu vou apontar e você vai me dizer qual o nome do clima aqui do sul do país, da região sul do país. Subtropical, que é um clima de transição para o temperado. Não é frio, é um clima em transição para o temperado, é um clima extratropical. Aqui nós temos o tropical oceânico, nós temos o tropical semiárido, o tropical típico e o equatorial. Então, esta é uma. Existem várias classificações climáticas. Existe uma classificação bem tradicional, que é a classificação de William Köppen. Você já ouviu falar dela? É a classificação que utiliza letras. A primeira letra, a letra A, digamos, se eu tenho um clima AF, o AF, o A, sempre te indica que o clima é quente. O F minúsculo, a segunda letra, te dirá que nesta região não há estação seca, que chove o ano inteiro, como o clima aqui equatorial da Amazônia. Nessa região, em amarelo, eu teria a sigla A, porque é quente, W minúsculo, porque o clima apresenta verões chuvosos com invernos secos. Então, o AW, nessa região aqui, onde o bioma é cerrado. Na região das florestas equatoriais, teríamos o AF, ou então o AM minúsculo, que significa que chove muito, mas chove muito mais concentrado no verão. Aqui nessa área, que nós podemos chamar o polígono da seca, essa região, principalmente do Nordeste brasileiro, lembrando que vai até o norte de Minas Gerais, o semiárido, aí eu tenho um clima que teria a primeira letra, o B. A letra B é indicadora de clima seco. O BS, o S também maiúsculo. Então, BS, letras maiúsculas, significam regiões semiáridas. O BSH. Então, aqui teríamos o BSH. E a única área onde eu colocaria a letra C, o ser de regiões mesotérmicas, de média temperatura, ficaria aqui nessa área de médias latitudes do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio. Veja o Trópico de Capricórnio aqui. Abaixo do Trópico de Capricórnio nós temos um clima, não é isso? Subtropical úmido. Então seria um C com F minúsculo, já que o F minúsculo indica sempre úmido, ou seja, chove o ano inteiro, as chuvas são bem distribuídas. E nós estudamos o comportamento em aulas anteriores das massas de ar, dessa questão de pressão atmosférica. Então aqui eu tenho exatamente a dinâmica, não é isso? Altas, baixas pressões, a circulação dos ventos, lembrando aqui os ventos alísios, não é isso? Falamos muito dessa área. Veja a particularidade no mapa, o Brasil. O Brasil está praticamente, quase totalmente inserido
numa região de baixas latitudes, porque aqui passa o Trópico de Capricórnio. Então, daqui para cá, eu vou ter uma área já na zona temperada do sul. Então, veja essa posição geográfica, a posição geográfica de um país. Olha, o país ele encontra-se em baixas, em médias, em altas latitudes. Isso é uma boa primeira pergunta que você tem que fazer no estudo sobre a condição daquela região, para entender qual seria a condição climática. E depois você pergunta, e essa área? É a mesma área? É uma região muito próxima, digamos, ao Equador, baixas latitudes, mas o relevo tem uma altitude, digamos, de 3.000 metros. Então, é uma região alta e a altitude prevalece. Lembra disso. A altitude, que é a distância vertical, quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a pressão. A Terra, a superfície terrestre se aquece por irradiação, é de baixo para cima. Por isso, quanto mais alto eu estiver, eu vou ter uma menor temperatura e uma menor pressão. E a altitude, ela prevalece em relação à latitude. Eu posso estar exatamente aqui no Equador, mas se estiver sobre uma região montanhosa, a condição climática será muito parecida, digamos, com a das regiões de mais altas latitudes. Aqui nós temos o que materializa o clima. Vejam, eu saí aqui e vocês vejam toda a tela. Então, toda a área eu tenho, digamos. E aí eu quero te perguntar, nessa região aqui, qual o nome do clima? Respondeu equatorial, ótimo. Se o clima equatorial aqui é um clima quente, úmido, então nós vamos ter o bioma amazônico, florestas. Nessa área clara, no interior do Brasil, eu tenho qual clima? Tropical subúmido. É o tropical típico, sim, é o tropical continental, bioma cerrado. Nessa região é o tropical seco, nessa região do interior do Nordeste, do Norte de Minas, é o tropical semiárido. Vejam que o clima é abstrato, mas o que materializa é o bioma. Então, aqui nós temos o mapa dos biomas brasileiros. Bioma Pampas, Pradarias. Essa área toda é o bioma da Mata Atlântica, Cerrado, Caatingas e bioma amazônico. E nessa área aqui do Centro-Oeste, eu tenho o bioma do Pantanal Mato Grossense. Então, lembrar que nós estudamos, digamos, você fala muito assim, paisagens clímato botânicas. Então, eu associo a condição atmosférica, a condição de clima, mais a área vegetacional. Os sistemas atmosféricos mais importantes do nosso país. Então, vamos ver neste mapa, primeiro mapa, observe que eu tenho a massa polar atlântica. No inverno, ela se dilata muito. Este mapa é um mapa que retrata o período de inverno. Inverno no Brasil, meados do ano, de junho a setembro. Veja os 3 tentáculos da polar atlântica. Podemos chegar aqui na Amazônia, que é a área da Amazônia brasileira, provocando fenômenos como a friagem, que é a queda brusca da temperatura durante alguns dias, geralmente no inverno, com a chegada que muita gente chama dos ventos minuanos, do vento que vem lá dos Pampas, lá do sul do país. Então, olha aqui, eu vou ter uma mudança brusca de temperatura. Nesta área, a massa polar pode gerar uma instabilidade, não é isso? Chuvas frontológicas. No sul do país, essa massa de ar, essa área aqui, o ar polar,
esse ar polar pode provocar até mesmo nevascas, geadas, frentes frias. Eu tenho a massa de ar mais importante do país, a equatorial continental. Observe a MEC, a massa equatorial continental, a massa de ar muito importante, de maior influência, uma massa de ar que provoca chuvas em boa parte do país. A equatorial atlântica, também quente e úmida. A tropical atlântica, que contribui muito na formação de chuvas orográficas aqui nas regiões serranas. A tropical continental, que é a única massa de ar seca, certo? Então essas são as principais massas de ar. Uma única massa de ar fria, uma única massa de ar seca com regularidade e 3 massas de ar úmidas. A EC, equatorial continental, a EA, a equatorial atlântica e a TA, a tropical atlântica. Nesta imagem, você observa que ocorreu uma mudança no comportamento dessas massas de ar. A polar atlântica, ela ficou mais retraída, ficou mais aqui na região da Argentina. Por quê? Quem domina agora o cenário são as massas de ar quentes, então é verão. No verão, a diástole, a energia será muito maior das massas de ar quentes. A massa de ar equatorial continental, a atlântica, a tropical atlântica, fazendo com que as chuvas de verão, que são chuvas convectivas, predominem, muitas vezes com fortes aguaceiros. Então, só mostrando de novo. Veja, uma imagem que retrata o comportamento do inverno. No inverno, o ar frio polar, ele ganha energia. No verão, quem ganha energia serão as massas de ar quentes. E nós vamos particularizar nessa aula 2 condições. Então, a primeira condição, essa grande região da América do Sul, que tem um clima aqui tropical típico, uma região tropical continental. Observa que essa direção de fluxo de ar é exatamente o movimento da massa tropical continental, a MTC. O que você sabe sobre a MTC? A massa tropical continental, lembra? Tropical é quente. Continental é seca. A exceção é a equatorial. Toda massa de ar equatorial será sempre úmida. Então, a MTC, ela vai gerar aqui uma condição dos invernos serem mais secos, enquanto que vai alternar, porque no verão vamos ter muitas chuvas. Nessa área, a paisagem será marcada por este bioma, o bioma cerrado. E agora eu quero que a gente vamos analisar. Eu vou ser aí o pluviograma. Analisa comigo. Observa primeiro que as colunas são colunas de chuvas. Então, nós temos uma grande variação pluviométrica no decorrer do ano. Meados do ano, que é inverno, poucas chuvas, o inverno seco. Final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro e março, mais chuvas que é no verão. Então, primeira coisa, o clima tropical típico é um clima subúmido. Verões chuvosos alternam com invernos secos. Verões chuvosos, invernos secos. Nos verões, nós vamos ter a forte interferência, digamos, da equatorial, lá na Amazônia, certo? Então, a massa equatorial, a equatorial continental, que é aquela massa de ar criada sobre a floresta amazônica pela evapotranspiração da Amazônia,
é responsável, principal responsável por essas fortes chuvas. O clima é tropical. A palavra tropical é sinônimo de quente. Então, clima tropical continental. Ele é úmido? Não. Ele é seco? Não. Ele é subúmido, ok? E aqui eu tenho uma imagem que eu vou sair do plano para que você observe que eu tenho a imagem da vegetação do cerrado. Então, a fisionomia do cerrado é uma fisionomia que representa muito essa condição climática. As regiões mais altas de chapadas, vamos encontrar campos rupestres, vamos encontrar veredas onde formam muitas palmeiras, bosques, os buritizais, onde vamos ter nascentes de água. Então, é uma região, gente, linda, complexa. Então, essa é uma área, olha a paisagem. É uma paisagem marcada por esse relevo de planaltos e essa vegetação tropófila, essa vegetação tortuosa aí, com solos muito ásperos. Será que os rios secam? O inverno é seco. Será que os rios secam? Não. Os rios só secam em regiões que sejam, em rios que sejam totalmente inseridos no sertão nordestino. Então, nós não temos, digamos, lá no Cerrado, rios que sequem, que seus leitos fiquem aflorantes. O inverno, observe, no inverno eu vou ter a massa equatorial continental mais restrita e no verão essa massa de ar se dilata. Então, esse comportamento é o comportamento da massa equatorial continental. É a única massa de ar úmida de origem continental, devido à intensa evapotranspiração das matas amazônicas. Olha o quanto que ela contribui aqui para gerar chuvas. Essa área cinza que se dilata é exatamente a área que ela interfere, a área que ela influencia. Olha só, vou deixar um pouquinho para você observar. Inverno e verão ela se dilata. No inverno, aí verão ela provocando muitas chuvas, certo? Climas quentes e agora particularizando o clima equatorial. Clima equatorial é exatamente o clima das áreas mais próximas ao Equador. Então, as áreas as mais baixas latitudes, clima equatorial. Um clima super quente, super úmido, um clima onde nós vamos ter uma reduzida amplitude térmica anual, onde eu vou ter aí um índice, imagina um índice de albedo, o albedo aí é baixíssimo. O que é o albedo? É o índice de refletividade da luz solar. Então, quando eu digo, digamos, que o albedo nas áreas próximas ao Equador, nas florestas, seja em torno de 6%, significa o quê? Que como o albedo é baixo, então a refletividade é baixa, significa que há grande capacidade dessa região de reter a luz solar, né? Isso de a reflexão. A reflexão, ela é máxima nos polos, então, digamos, se eu olho o albedo lá do Alasca, lá da Groenlândia, eu digo que o albedo lá seja de 90%. Quanto maior a refletividade, menor a capacidade de retenção de calor, por isso que é frio. As regiões brancas refletem muito, e aí as regiões escuras, o verde da floresta, fará com que haja uma grande capacidade de absorção, de retenção de calor, e eu vou ter regiões mais quentes. Peguei aqui o meu marcador. Então, observem, eu tenho o clima equatorial no norte da América do Sul, o clima equatorial aqui na África Central e o clima equatorial aqui na Ásia. Então, essa é a distribuição geográfica, este é o mapa temático das áreas equatoriais no planeta.
E aqui nós estamos exatamente vendo essa área que é a zona de convergência intertropical, que é exatamente a confluência aí dos fluxos dos ventos alísios. Os ventos alísios geram aqui chuvas, não é isso? Convectivas, chuvas que são bem fortes aqui. Então, nessa região, eu tenho uma área com a máxima instabilidade atmosférica. Então, aqui, olha, clima polar, clima subpolar, clima temperado e clima subtropical nessa região aqui em verde mais claro, subtropical. Clima temperado nesse verde mais escuro, aqui o subpolar e aqui o polar nessa área mais clara. Essa região delimitada é a região do clima equatorial na América do Sul. Então vamos falar um pouco de um fenômeno, não é isso? O clima equatorial nós já estudamos. O que é que nós aprendemos? Vamos lá. Vamos falar de 5 características desse clima. Primeira característica, é um clima quente e úmido o ano inteiro. Então, as médias térmicas são elevadas o ano inteiro. Reduzida amplitude térmica anual. A variação térmica geralmente é em torno de 2 graus. Então, é um clima quente e úmido, é um clima que nós vamos ter aqui com reduzida amplitude térmica. Terceira, então essa foi a segunda. Terceira característica, o baixo índice de albedo. O percentual de albedo é baixíssimo, né? Isso é uma superfície muito iluminada, muito aquecida. Quarta característica dessa região, predominam baixas pressões, uma zona de convergência intertropical. Quinta característica dessa região, essa região é a principal área formadora de chuvas na América do Sul, com um fenômeno conhecido como os rios voadores, fenômeno dos rios voadores. Então, essa é uma área no qual as baixas pressões, eu tenho aí um ciclone equatorial, é uma área que vai propiciar generosamente chuvas em boa parte da América do Sul. Clima equatorial, nós já vimos que o volume pluviométrico é bem significativo, pode chover mais de 2.500 milímetros anual de chuvas, então chove muito, chove durante todos os meses do ano, mas principalmente observe que chove muito mais no verão, mas não há estação seca no clima equatorial, certo? Então essa é uma região, é só na América do Sul? Não, nós vimos que existe esse clima lá na África e vimos que existe esse clima na Ásia também, certo? E a variação térmica anual, ela é bem reduzida. E essa é uma paisagem que ela revela exatamente essa combinação de muito calor, de muita luz, de muita umidade. Então aqui eu tenho florestas, vejam, florestas estratificadas, vários estratos, isso, florestas formadoras de chuvas, florestas ombrófilas, florestas pluviais, as florestas equatoriais. Olha só, olha que fantástico isso. Máquina de fazer chuva. Essas são as florestas que geram instabilidade, que geram nuvens que se espalham aí por boa parte da América do Sul. São chuvas convectivas. Olha só, existem 3 tipos de chuvas. Nós já falamos das chuvas que ocorrem na posição barlavento, isso em uma das nossas aulas. Na parte 2 de climatologia eu comecei explicando isso. As chuvas orográficas na posição barlavento. Existem as chuvas convectivas, são típicas do verão. E existem aquelas chuvas onde eu tenho a massa polar mais a massa tropical
juntas formam uma frente. Essa zona de descontinuidade entre o mar frio e o mar quente provoca chuvas frontais. Frente é sinônimo de chuvas. Frente, uma frente fria, uma frente quente, toda a superfície frontal, ela é marcada por uma instabilidade atmosférica. E agora, nós estamos falando exatamente da Amazônia. Então, na Amazônia, as chuvas serão como? Convectivas. Convecção, baixa pressão, o ar quente que é leve, ao subir, condensa e se precipita. E aqui o fenômeno que eu colocava há pouco, os rios aéreos. Veja, o calor aqui evapora do oceano, calor equatorial, as nuvens avançam trocando umidade com a floresta, evapotranspiração. Eu tenho a barreira da Cordilheira dos Andes, que direciona esses fluxos de ar aqui para distribuir em boa parte, não só do Brasil, mas também Uruguai, Paraguai, Argentina também recebem essas chuvas. Então nós chamamos esse importante fenômeno de o fenômeno dos rios voadores. E aqui são exatamente esses fluxos de ar. Tem muito mais, digamos, água em forma de vapor nessa nossa atmosfera do que mesmo na superfície. E essa é a explicação porque mesmo estando nessa região próxima, o Trópico de Capricórnio passando aqui, não encontrarmos no Brasil um deserto. Lembram? Porque nas outras áreas formam-se desertos próximos aos trópicos. Nós não temos desertos nessa região exatamente pela interferência de um fenômeno chamado os rios voadores da Amazônia. Esses fluxos de ar aqui, exatamente esse oceano suspenso aí na Amazônia. Sem a Amazônia, o centro-sul vira um deserto. Então lembra o que eu falei já em várias aulas. Essa região aqui é uma área onde eu terei um anticiclone subtropical aí próximo a 30 graus ao sul. Por que nós não temos desertos no Brasil nesse quadrilátero? Devido às florestas, devido à vegetação da Amazônia. Então, os rios voadores, essa evapotranspiração, ela gera aqui um grande potencial econômico. Não só na questão agrícola, na condição ambiental aqui, no potencial industrial. Então, o comportamento dessa região deve muito agradecer à Amazônia. Então, olha só, em laranja é a área desértica, que os desertos da Austrália, deserto da Namíbia, Kalahari, Atacama. E por que nessa área desse quadrilátero não temos desertos? Repito, devido aos rios voadores da Amazônia. Ou seja, vamos agradecer à floresta amazônica. Ok? Então vamos ficar nesta aula com esta imagem, que é uma imagem muito bonita, muito significativa, e terminamos com o fenômeno dos rios voadores da Amazônia. Então a terceira parte é para que você reflita que na atmosfera tá tudo, o planeta, nós estamos todos conectados, não é isso? Algo que ocorra numa região bem distante termina interferindo direta ou indiretamente, certo? Então procura entender bem, reveja a aula, reveja essa parte dos climas do Brasil, o clima equatorial, foca o fenômeno dos rios voadores, a questão da formação dos desertos nas áreas próximas aos trópicos, lembrar da questão do clima tropical típico, que é chamado de subúmido, não é isso que é o tropical continental. Até a próxima aula. Estuda, procura estudar. E lembra do que eu te perguntei? Como é que está a condição de tempo? Qual o clima da sua cidade? Pesquisa sobre os rios voadores. Você entendeu o papel da floresta
entendeu bem a função das florestas ombrófilas, das florestas pluviais na distribuição das chuvas. Um grande beijo, até a próxima aula.